Boa noite a todos. É um prazer apresentar hoje o projeto Cinema no Museu, no lugar da Rosana Kripa, que está hoje dodóizinha. O projeto Cinema no Museu, do Museu Antropológico da UFG, é um projeto estamos já no 11º ano de sequência, de continuidade, um projeto que teve vários representantes, Elza, Adelino, e agora está a cargo da Rosana Kripa, desde o ano passado. É um projeto que traz não somente o cinema, mas também várias expressões artísticas ao canal do YouTube do Museu Antropológico. Eu represento o Cineclube Imigração, que é uma parceria que nós temos já há algum tempo, onde o Cineclube Imigração traz e faz outras parcerias junto com a União de Cineclubes de Goiânia, Conselho Nacional de Cineclubes e outras expressões e outras instituições, projetos que estão ligados à cultura, ao cinema, à literatura. No dia de hoje, nós temos a apresentação do Encontro Literário Infantil, com o debate do livro O Velório da Dona Baratinha, né? E para essa apresentação eu vou chamar a Sueli Bernardino, a nossa moderadora no dia de hoje, e que nos conte mais ou menos o que temos para essa noite. Sueli? Oi. Oi, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Lilo. Antes de mais nada, eu quero me desculpar pelo pequeno atraso que foi por minha pessoa mesmo, né? Ainda me adaptando à questão de toda a tecnologia, mas enfim, nós vamos nos acostumando. Primeiro eu quero agradecer, logicamente, né, ao professor Lilo, ao Museu Antropológico de Goiânia, com essa oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre cultura. A nossa proposta hoje é debater levemente, falar através da literatura infantil sobre um tema muito em voga, né, os eventos, até por causa desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que é a morte. Mas nós vamos falar sobre a morte não de uma forma como ela está aí a nos apresentar, como um livro, como a literatura infantil, como ela pode estar servindo também de instrumento para falar, para dialogar com as famílias, com os nossos alunos, temas tão até hoje tabu, né? Não só a morte, outros vários temas. E a ideia, a proposta do livro O Velório da Dona Baratinha foi justamente essa ponte que a autora faz entre a realidade e o lúdico para estar falando com as crianças. Os convidados, eu não vou falar muito, porque senão eu não deixo nada para o pessoal falar, né? Então, os nossos convidados de hoje são pessoas, são profissionais muito competentes. Eu vou fazer uma rápida apresentação de todos, depois vocês fiquem muito à vontade para falar da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então, nós vamos ter, logo no início, algo diferente, com a professora Sandra Miranda, ela que é pedagoga, psicopedagoga, contadora de história, trabalha também com muitos projetos aqui em Goiás, Libras, é uma pessoa bem atuante na área das artes, né? E é poetisa, que é o intuito da gente estar sempre falando da arte, né? Inclusive principalmente da literatura hoje. Em seguida, a professora Sandra, nós temos a autora do livro, Maiara Velarde, de Londrina, né? Então, eu não vou me ater a falando muito sobre, porque acredito que ela vai nos contar qual foi essa ideia, o que se passou na cabeça dela quando ela trata esse tema, enquanto literatura infantil, que é uma coisa muito interessante.
Em seguida, nós temos a doutora Márcia, que é psicóloga. A Márcia é uma pessoa querida, muito querida do meu coração, que a gente sempre se encontra nesses projetos da vida. É uma pessoa muito atuante aqui em Goiás. A gente esteve junto no primeiro projeto, que foi o Raise Me Up, a gente esteve junto no segundo projeto, que foi Se Não Houver Amor, Não Haverá Amanhã, e assim, a gente está de novo aqui. Então, a Márcia, a doutora Márcia Almeida, psicóloga, um grande trabalho em Goiás, inclusive trabalhos bem humanistas, né, também vai trazer para a gente um pouco da fala dela com relação ao que seria a literatura infantil, o que seria isso, né? Como lidar com o tema, com algo tão pesado, principalmente com relação às crianças. Depois nós vamos ter o professor Bruno Gonçalves dos Santos, que é um educador do Mato Grosso, historiador. O Bruno, ele é também um amante das artes, um profissional que lida muito com a criança, com o infanto-juvenil na área dele, né? E por último, nós vamos ter a doutora Maylin, que é ginecologista, muito atuante em Londrina, também poetisa. Então, nós temos profissionais muito, muito competentes, e mais que assim, além de toda essa formação acadêmica, são pessoas que estão sempre a trabalhar a questão humana. E aí é dentro desse contexto todo que eu vou convidar os meus colegas, estou muito feliz por tê-los aqui também nessa conversa, né, para a gente entender um pouco de como a gente pode estar ajudando as pessoas, ajudando as famílias nesse novo modelo de ensino, onde a família tem que estar lidando com o ensino, né, e também desenvolvendo instrumentos para como tratar de assuntos tão polêmicos muitas vezes, e tabus muitas vezes, né? E no caso hoje o velório da Dona Baratinha. Então eu já vou convidar, sem pormenores, a professora Sandra para a sua primeira participação aqui com a gente. Boa noite a todos. Eu sou a professora Sandra e inicialmente eu quero agradecer pelo convite vindo do Museu Antropológico da UFG, na pessoa do professor Lilo e a professora Sueli. E eu confesso que, ao receber o convite para participar dessa roda de conversa com o tema a morte dentro do contexto infantil, eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, conversando com a Sueli, eu fiz o seguinte questionamento: Sueli, como iniciar essa conversa, né, a morte dentro de um contexto infantil, já que se trata de um assunto delicado. Então, a Sueli me apresentou o livro O Velório da Dona Baratinha, da Maiara Velarde. Eu lendo o livro, eu tive a certeza que esse era o momento de tratar esse assunto com os nossos pequenos, porque a atual conjuntura pede que esse assunto, mesmo sendo delicado, ele tem que ser tratado no âmbito infantil nesse momento. E aí pensamos, como tratar um assunto como a morte de uma forma mais tranquila, leve. Então, eu pensei em fazer uma releitura do livro e apresentar, dentro de uma contação de história, parte desta literatura. É isso. Vocês gostam de história? Espero que vocês gostem. Gostam? Ei! Então, hoje tem história. Para começar a nossa história, eu trouxe um saco. É um saco mesmo. E eu chamo esse saco aqui de saco das surpresas. Sabe por que eu falo saco das surpresas? Porque aqui dentro tem tantas coisas que nem eu sei o que tem mais. Vamos descobrir juntos o que tem aqui dentro desse saco? Vamos começar, vocês irão me ajudar.
Vamos ver. Olha o que eu encontrei dentro desse saco. Uma pá. Uma pá. Para que serve a pá mesmo? Para ajudar a mamãe a fazer a limpeza da casa. Tá certo? Vamos ver. O que mais que eu tenho aqui dentro desse saco? Meu Deus, tanta coisa. Olha o que eu acho. Eu encontrei uma caixa colorida. Tem alguma coisa dentro dessa caixa? Será o que tem dentro dessa caixa? Vamos ver o que tem dentro dessa caixa? Olha que legal! Tem vários prendedores coloridos. Olha! Depois a gente pode brincar com esses prendedores coloridos. O que vocês pensam disso? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante dentro desse saco? Olha! Tem um lenço. Tem um lenço colorido e ele está tão perfumado. Eu acredito que esse lenço é da professora. Vocês concordam comigo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Nossa, que legal! Olha o tanto de livros que tem. Olha, muitos livros. Vamos escolher um desses livros para a gente contar aqui na sala. Vamos? Deixa eu ver. Que tal esse livro? Qual o título desse livro? O Velório da Dona Baratinha. Quem escreveu esse livro? A Maiara Velarde. Será que fez esses desenhos tão lindos? Também foi a Maiara Velarde. Que legal! E olha, esse desenho da capa do livro está muito lindo. É uma baratinha. Vocês conhecem a baratinha? Já viram a baratinha? Não? Nunca viram a baratinha? A baratinha é muito bonitinha. Olha que linda que é a baratinha. A baratinha é muito linda. E essa aqui, ela tá toda elegante, com a sainha toda de corações e a camisa branquinha com a faixinha verde. Olha que linda! Muito linda essa baratinha, não é? Então, eu penso que eu tenho mais uma surpresa para vocês. Sabe qual a surpresa? Eu trouxe para contar essa história do velório da baratinha um menino muito esperto. Esse menino se chama Pedrinho. Ele é muito sapeca, muito inteligente, e ele gosta de perguntar. Ele pergunta o tempo todo. Se ele escuta uma história, ele não entende, ele pergunta. Se ele escuta a mamãe e o papai conversando, ele não entende, ele pergunta. Ele pergunta o tempo todo. E ele ama brincar com os bichinhos no jardim. Vamos conhecê-lo? Olha, esse é o Pedrinho. Vocês gostaram do Pedrinho? Olha, a roupa dele é toda colorida. E o boné, olha, o boné também é todo colorido. Vamos dar boa noite para o Pedrinho? Boa noite, Pedrinho! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O meu nome é Pedrinho e eu vim aqui contar uma historinha para vocês muito legal. É uma historinha que aconteceu de verdade. Vocês não acreditam? Mas aconteceu. Sabe como foi que começou essa historinha? Eu estava no jardim e, de repente, olha o que eu vi. Vários bichinhos de jardim em volta de uma baratinha. E eu não entendi. E fiquei olhando, olhando, olhando. Tinha vários bichinhos e a baratinha estava deitadinha,
bem lá no centro dos outros bichinhos, na graminha. Eu fiquei observando, e como eu sou muito curioso, eu perguntei para um dos bichinhos: por que a baratinha está deitadinha, com os olhinhos fechados, nessa caixinha cheia de florzinha? Então, um dos bichinhos respondeu: Pedrinho, a baratinha está morta. Aí, muito menos eu entendi. Porque se a baratinha está morta, por que estão todos felizes, cantando? Eu não entendi. Então, os bichinhos responderam: Pedrinho, sabe o que é? A morte faz parte do ciclo da vida. Todos os seres vivos, eles nascem, crescem e morrem. Assim aconteceu com a Dona Baratinha. E nós estamos aqui fazendo a última homenagem para ela, do jeito que ela gostava. A Dona Baratinha era muito feliz e gostava muito de músicas. E por isso nós estamos também felizes e cantando. Então, o Pedrinho ficou observando, observando, e logo ele falou: Bom, eu não entendia que a morte poderia ser um momento feliz, que poderia ser com música, mas sabe de uma coisa? Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Acho que eu vou deitar nessa grama tão linda com esses bichinhos e vou tirar uma soneca. Ah, eu vou tirar uma soneca. Vou tirar uma soneca. Vou até roncar. E essa foi a história de hoje. Vocês gostaram? Se gostaram, vamos bater palmas para a história. Palma para a historinha. Palma para a historinha. Ei! Ok. Então, essa foi a releitura da nossa colega Sandra Miranda, né, sobre a história do velório da Dona Baratinha. Nós duas pensamos isso juntos, né? Sandra, ela trabalha com a educação infantil e assim, a gente, enquanto psicopedagoga, a gente analisou bastante essa transição do que foi passar de uma história de adulto, né, de adulto para o lúdico, que Pedrinho, naquele momento, ele consegue fazer, né, que Maiara faz essa ponte muito, muito bacana com o livro dela. Então, agora, a sequência é essa, pessoal. Na nossa visão, na visão do professor, que tem que levar, muitas vezes, de estar presente com as crianças, de estar presente com o adolescente, passando todas essas fases, principalmente o pessoal da primeira infância, da primeira escola, né, eles desenvolvem muito esses instrumentos. Então, acho que entrar com a contação de história, fazer toda essa... mostrar o que é o lúdico, explicar como funciona a questão da fantasia da criança, foi mais ou menos isso que a gente quis, né, através da contação da história da professora Sandra, da releitura do livro da Maiara. E aí, agora, eu vou chamar a Maiara, e aí eu vou voltar só no final, tá bom? Vocês vão ficar com a autora do livro, e ela vai falar para a gente um pouquinho como foi isso, como surgiu na cabeça dela, como que o porquê, e que Maiara entenda e saiba o quanto foi, acho que feliz esse título desse livro, e a gente quer mostrar como ele pode ser usado enquanto instrumento pedagógico para as escolas, para as famílias, para quem quer que seja. Com você, Maiarinha. Oi, boa noite, Su. Muito obrigada pelo convite, a você, ao museu, ao Lilo, a todos. Muito obrigada por essa
por essa interpretação super bacana e deliciosa da Sandra também, adorei, né? Porque eu, como escritora, como autora do livro, poder ver a historinha numa contação de histórias é algo assim super gostoso mesmo, né? E, bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês, assim, esse livro, apesar da gente estar vivendo um momento muito delicado, um momento, né, que a gente sabe que tem muitas mortes, e sempre nós tivemos aí na sociedade essa questão de como comunicar para a criança a morte de um parente ou de alguém próximo, né, que não é uma tarefa fácil mesmo, né, todo mundo sente. E aí, assim, eu vou explicar para vocês. Na verdade, eu escrevi esse livro há alguns anos e ele estava na gaveta. E aí, agora eu estou saindo do armário com os meus livros, né, e publicando. E eu acreditei realmente que esse fosse o momento para esse livro, tá? Por tudo aí que estamos vivendo como sociedade, né? Não só no Brasil, mas como no mundo. E, assim, o porquê que eu escrevi, ok? Cada vez que eu escrevo um livro, eu tenho outros publicados também e pretendo publicar muitos outros, eu uso um tema central. Um tema, a maior parte do que eu escrevo é voltado para a linha infanto-juvenil. Algumas outras coisas não, mas a maior parte sim. E sempre tem algum tema que eu gosto de falar que a gente, como escritor, como artista, tem que colocar o dedinho na ferida, entendeu? Tem que cutucar mesmo o tema polêmico, trazer para discussão coisas que são realmente muito, muito importantes, tá? Porque, né, por exemplo, essa questão da morte para as crianças, né, ou a questão, de repente, do suicídio, que é um outro livro também que eu trato essa questão, assim, de uma forma muito sutil e delicada, né, da depressão, né, em jovens. Então, assim, assim, para mim é isso, entendeu? Sempre a leitura, o teatro, o livro, a novela, o filme, a música, a arte tem uma função muito bonita de conscientização das pessoas, tá? Então, esse é um dos principais motivos aí que me levam a escrever os temas. E em relação ao velório da Dona Baratinha, eu tive que aprender a lidar com perdas e com a morte desde muito pequena, desde muito cedo. Então, assim, né, eu perdi muitos parentes próximos, né? Já perdi minha mãe, meu pai, meus irmãos, né, da minha família adotiva, e entre tantas outras pessoas super próximas, assim, né? Enfim. Então, assim, já senti a morte de perto, vamos dizer assim, desde a minha infância. E o que me ajudou a superar tudo isso foi justamente a postura da minha família e depois a minha postura perante tudo isso, né? Entender realmente o que era a morte. Ah, é uma perda, sim. É uma tristeza, você vai sentir saudades com certeza, mas olha, tenta pensar naquela pessoa do jeito que ela era, né? Quando você sentir saudades, você lembra dos momentos bons que vocês viveram. Então, isso sempre me ajudou muito, né, a trabalhar, principalmente a questão de entender o ciclo natural da vida, que sim, a morte faz parte da natureza, em todos os aspectos. Então, quando eu trato a história do Pedrinho, né, que assim, a Sandra, ela interpretou de uma forma muito gracinha, amei. E assim, ela pegou uma parte do livro, ela fez uma releitura, e eu vou só assim dar uma pincelada na história geral para vocês entenderem. É porque já que a gente está falando do livro mesmo, tá tendo um monte de spoiler aqui, então vamos contar a história, tá bom? É assim, o Pedrinho, ele é um menino muito sapeca, e aí a mãe dele recebeu uma ligação e ele ficou todo empolgadinho, vendo a mãe no telefone, pensando, oba, a gente vai passear. Só que o que aconteceu? Era o falecimento de uma prima muito querida da família. E aí a mãe, ela não queria que ele soubesse disso que estava acontecendo. Ela não tinha o emocional preparado para conversar com ele sobre essa situação. Então a mãe e o pai começam a discutir: leva no velório, leva no cemitério, o menino vai ver o enterro. Como que vai funcionar isso? E aquela preocupação toda do mundo dos adultos, né? E de repente ele, com aquela simplicidade de criança, porque as crianças são muito mais simples do que a gente imagina. Os adultos têm mania de complicar as coisas. As crianças, elas têm um poder de compreensão, de síntese muito grande, né? Os adultos que subestimam isso. Então, vale aí o olhar dos adultos para isso, entende? Então, assim, aí o menino estava lá escutando a conversa e falou: Nossa, mas o que aconteceu? E tiveram que contar para ele.
né? Ao que é que tinha acontecido, que a prima querida tinha morrido, o que é morrer, né? E como que é o velório? É uma despedida, e o enterro, né? Então, assim, ele vivencia tudo isso com os pais, e depois ele vê a Baratinha, e aí, quando ele vê a Baratinha morta, ele pede muito para o pai e para a mãe deixarem ele fazer o velório da Baratinha. A mãe fica um pouco enojada, horrorizada, porque tem medo de barata, né? Quem não? E o pai fala: não, deixa. Ele tá, né, pondo em prática aquilo que ele aprendeu na experiência dele. Então ele vai, ele faz o velório da Baratinha, né? Ele fica à noite ali, ele pega uma florzinha do jardim com a maior delicadeza, né, e sensibilidade de uma criança, coloca do lado da Baratinha, faz esse velório. E aí, quando ele tá quase pegando no sono, ele ouve os barulhos e música e cantoria. Ele fala: meu Deus, eu tô sonhando. E ele vê todos aqueles bichinhos em volta da Baratinha, e aí eles pegam e carregam a Baratinha para o quintal, e aí fazem essa dança, né, tudo, essa homenagem, e ele fica assim, perplexo, ele fala: nossa, mas como assim, vocês estão cantando, dançando, né, que até a Sandra fala isso, né? E aí eles explicam que é algo natural, que é algo que acontece, e que sim, que uma é uma despedida, né? É um momento assim que ele realmente entende, né? Que é bom fazer uma homenagem, que é bacana você lembrar aqueles momentos bons que passou com a pessoa em vida. Então os bichinhos, né, vêm de forma lúdica para ensinar isso para o Pedrinho e para as crianças, né, que vão ler o livro, e mesmo para os pais, para as famílias, para os pedagogos, psicólogos, enfim, entenderem, né, e trabalharem isso também com eles, com essa questão aí lúdica, né, das crianças, ao mesmo tempo lúdica e ao mesmo tempo real, né, porque é uma realidade, a morte, e é algo que tem que ser falado, certo? Claro, com delicadeza, com muita responsabilidade, mas sem florear demais, para que a criança realmente entenda o que é aquilo, que é uma passagem, que ela não vai ver mais a pessoa, mas para ela guardar no coração tudo aquilo que foi vivido, né? Então, eu acredito que a minha experiência de vida e as minhas perdas me ajudaram muito a ter essa consciência desde a minha infância, né? Desde quando eu era muito pequena. Então, é isso que eu quis passar no livro aí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem. E muito obrigada pela oportunidade mesmo de participar desse momento tão especial e estou ansiosíssima para ouvir o que todo mundo tem para falar aí. Obrigada, Mayara. É interessante porque acho que as falas, talvez técnicas, né, vêm agora, depois da autora e depois da contação da história. Gente, Mayara foi um presente muito grande, né, em muito pouco tempo. E a gente está muito feliz e muito grata também por poder falar esse livro dela, oportunizar, tratar um tema que, como ela mesmo disse, é natural, mas que ainda hoje, e principalmente nos dias de hoje, está sendo tão difícil para todo mundo, né? Agora eu vou trazer para vocês uma querida do meu coração, a doutora Márcia Almeida. A Márcia é psicóloga clínica, ela é especialista em gestão de pessoas, né? Gente, Márcia é fundadora do Acolher Psicologia Clínica, e eu já tive um prazer enorme de encontrar essa mulher na minha vida. Márcia, muitíssimo obrigada desde já. É com você, por favor, seu parecer, fique muito à vontade, tá? Para nos ajudar a pensar, a analisar isso tudo aí através do velório da Dona Baratinha. Um beijo, meu amor. É toda sua tela. Obrigada, Sueli, o prazer é todo meu, falar de uma temática tão importante, densa, mas muito importante. Quero parabenizar a Sandra pela performance dela em reler, né, o livro O Velório da Dona Baratinha, a Mayara também pela escrita, né, por esse pensamento assertivo acerca dessa temática, porque não se fala sobre isso. Nós, na nossa cultura, nas nossas famílias, nós não temos o costume de falar sobre isso, porque nós corremos todo o tempo, né, desse sofrimento, né, de entrar em contato com essa dor, que ela é a coisa mais certa que nós temos na vida, que é a morte, né, e faz parte realmente da nossa existência. A morte é o fim da nossa existência, e muitas vezes nós tendemos a colocar, eu vou utilizar o seu saco, tá, Sueli, para fazer uma analogia do que nós adultos fazemos,
né, quando nós temos que informar uma criança ou uma adolescente sobre a morte de alguém. A gente tende a colocar o nosso medo, a nossa expectativa, o nosso receio daquela dor, daquele enfrentamento dentro de um saco. E de alguma forma, tentar poupar as crianças para que elas não entrem em contato com essa realidade, porque nós adultos pressupomos que elas não têm capacidade de compreensão, porque elas vão sofrer, né? E como no livro mesmo, o Pedrinho teve uma percepção muito aguçada, né? Um feeling muito bom para poder entender. Tanto é que ele questionou, né, dentro do velório, lá na morte da Dona Baratinha, que como era triste ela estar morta e estar sozinha. Então, nós, enquanto seres sociáveis, nós precisamos falar, sim, sobre a morte. Porque nós temos famílias, temos amigos, nós temos pacientes, vocês têm alunos, nós temos um ciclo social, familiar, do qual pertencemos, e uma hora ou outra teremos que ter esse enfrentamento diante da morte. Então, nós muitas vezes negligenciamos por nossa própria fraqueza, né, ao não falar sobre, né, usar meios muito infantilizados, no tipo, virou uma estrelinha, né, tá dormindo para sempre, coisa que muitas vezes, naquele momento, para o adulto, pode ser, sim, um sinônimo de bem-estar, é claro, dentro de um bem-estar, dentro de um contexto difícil, para não ter que entrar em contato com a criança, para relatar e falar sobre a morte, mas que depois pode ter muitas consequências, né, um luto tardio. Então, a gente tem que ser sincero com as crianças. É importante falar com as crianças qual é a idade mais interessante? A idade necessária, né, a idade necessária para que ela possa compreender que tudo nasce, desenvolve, morre, e a gente tem que ter essa percepção de falar também respeitando cada fase dessa criança, né? Claro que eu não vou falar para um adolescente de 12 anos da mesma forma que eu falaria com um menino de 6, com uma criança de 6, mas que eu tenho, sim, que ser verdadeira, eu preciso ser sincera, e uma coisa interessante que a gente tem que ter muito na mente é não falar mais do que a criança pergunta, mais do que ela precisa saber. Então, a gente pode usar vários recursos de uma plantinha, né, do inseto, como a Mayra colocou, que ficou, eu acho que a literatura infantil, ela tem esse poder, né, de chamamento para o diálogo, né, e é um momento muito oportuno para que os pais, educadores, nós, psicólogos, adentrarmos no universo da infância, da juventude, para que a gente possa acessar alguns conteúdos que muitas vezes nós o calamos, né? Calamos por medo, calamos também por falta de conhecimento. Então, eu gostei muito disso, porque a concepção dos pais, tanto na realidade como na história da Maiara, é de esconder do filho um fato real, uma perda existencial de um parente próprio, de um parente próximo, mas que ela tinha medo, né, da reação do filho. E o Pedrinho, em contrapartida, ele conseguiu elaborar isso de uma forma saudável, né, digamos assim, porque a mãe, a priori, e nós, mães, temos muito medo, porque se nós pudéssemos, a gente colocaria nossos filhos dentro de um saco, né, fecharia, e nada de ruim chegaria até eles, nada de notícia, nada de coisas ruins. Mas isso em verdade, é uma grande, digamos assim, uma grande negligência, porque os nossos filhos, as crianças, precisam entrar em contato com a realidade do mundo, com a realidade da nossa vida, que é justamente esses enfrentamentos diante das dores. A dor faz parte do nosso crescimento, né? Então, quando eu falar para essa criança que algum ente morreu, eu preciso dizer, ele morreu, como a Sandra também esclareceu, como a Maiara colocou, para que ele entenda que aquela pessoa não vai mais voltar, que ela não virou uma estrelinha, que ela não está dormindo, que ela não vai fazer uma viagem, que de fato que ela partiu, que ela não mais vai voltar,
que nós não vamos mais ouvir a voz dela, que ela não caminhará mais, e essa morte não terá um retorno, ela é irreversível, e que nós podemos, sim, chorar, que nós podemos sofrer, mas que nós podemos também trazer para a nossa vivência diária, após um sepultamento, dentro mesmo de um luto, que é uma elaboração para a cura, a presença dessa pessoa. Trazer as qualidades, falar sobre as qualidades, falar sobre os defeitos, falar sobre as coisas que ela fazia, que nos faziam rir, e não deixar essa lembrança morrer no esquecimento, porque muitas famílias, tanto a morte como o luto, é um sentimento muito velado, né? Não é vivido por todos, não se pode falar em casa. Atendo muitas pessoas que não se comenta sobre, todo mundo fica no seu canto, sofrendo individualmente a perda, mas não tem, talvez o conhecimento, a habilidade, o encorajamento de compartilhar com todos a dor que cada um está sentindo. Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso, principalmente nesse momento agora, porque os ritos, né, como, por exemplo, um velório tradicional, um sepultamento tradicional não está acontecendo, e a gente precisa levar para as crianças, sim, principalmente para nós adultos também, porque nós temos muitas crenças, nós temos a concepção de esconder a verdade, né, de não deixar que o outro sofra quando a gente está se dilacerando em sofrimento. Então, é muito importante, sim, essa comunicação, e a obra literária, ela tem essa capacidade de unir tanto o adulto quanto a criança, né, num processo até de autoconhecimento, porque muitas vezes os adultos não têm essa percepção também, né, sobre o infantil, e nem sobre a temática que é exposta, como no velório da Dona Baratinha. Então, Maiara, eu quero te parabenizar, sinceramente, pela sua perspicácia, né, pela sua experiência, você transpor isso de forma muito leve, para que nós possamos debater de forma também leve. Tive a mesma sensação que a Sandra no começo, né, como falar de uma temática dessa de forma leve, mas ao ler realmente o seu livro, eu pude entrar em contato com essa esfera, com a força que nós podemos ter, com a força que a criança pode ter também diante dos enfrentamentos e da finalização da vida, que infelizmente faz parte da nossa vida, e todos nós um dia vamos morrer. É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Márcia. Daqui a pouco a gente se fala mais um pouquinho, né? Ok. E é interessante que nós fazemos isso também, né, Márcia? Com a vida. Quando nós contamos para a criança, quando ela pergunta, né, como nascem os bebês? Sim. Aí a gente conta do repolho, a gente mente. E a criança, quando ela pergunta, ela precisa de entender que o adulto, que é naquele adulto que ela vai ter uma referência. Então, como você colocou, precisamos saber como falar em cada idade, mas nós já começamos, inclusive com a história da vida mentindo, como nasce o bebê, nasce do repolho, sim, a cegonha que traz, né, então isso assuntos que precisam ser conversados com muita seriedade, né, sim, apesar de ser um tema infantil, acho que é a fase mais importante, com certeza, da formação dessas crianças lá na frente. Então, um beijo para você, daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Nós vamos trazer agora, para bater um papo com a gente, o professor Bruno. Bruno, ele é professor de História em Mato Grosso, ele é mestre em Ciências Sociais e Humanidades, e é também um apaixonado pelas artes, pela literatura, é pai de primeira viagem, e aí a gente quer ouvir esse menino falar um pouco para a gente também desse assunto aí. Bruno, fica à vontade, meu amor, um beijo no seu coração, a tela é sua. Obrigado. Boa noite para todo mundo aí que está acompanhando a live. Agradecer esse convite, tá? De ter oportunidade de poder contribuir, assim, para a obra, assim, contribuir em forma de conversa, né? Para uma obra, assim, tão interessante.
parabenizar a Maiara pelo livro, né, O Velório da Dona Baratinha, uma obra muito legal. Eu vou parabenizar também pelo projeto, viu? Obrigado, Sueli, aí, pelo convite. Enfim, eu vou dividir a minha rápida fala aqui em dois momentos, tá? Num primeiro momento, assim, eu quero falar sobre uma perspectiva da história, de um historiador, tá? Fazer algumas reflexões acerca da morte, certo? E já posteriormente, no segundo momento, já mostrar para todo mundo aqui o quanto esse livro ele é importante para uma educação crítica, tá? Uma educação crítica que eu sou um entusiasta, enfim. Então, aí, o que eu fiz? Como é uma quantidade pouca, né, de tempo, eu já estou enrolando aqui, mas enfim, eu escrevi para eu não fugir, para não ficar fazendo muitos devaneios acerca desse tema que é muito complexo e muito profícuo, muito rico para se falar e debater. Enfim, então eu escrevi, tá, para eu ser objetivo, beleza? Então vamos lá. A morte tem estreita relação com a história. Com certeza, todo mundo aqui já se deparou com a seguinte definição de história. História é conhecer o passado, planejar o presente e pensar o futuro. Na verdade, moçada, isso é um clichê, tá? É uma visão tanto quanto poética, linda de se falar, mas história não é isso, tá? História é um modo de percepção da realidade. Todos nós, da criança ao mais velho, do patrão ao empregado, todos nós produzimos história. E uma das forças que nos move, né, a fazer e produzir história é a consciência que nós temos da morte. E, enquanto ser humano, a necessidade de superá-la. Já que, biologicamente, o ser humano percebeu que é impossível superar a morte biologicamente, os seres humanos criaram outros mecanismos para superá-la. Um exemplo é a religião. E aqui eu falo enquanto historiador, tá? Não estou falando enquanto indivíduo que tem fé, enfim, que tem religião. Mas a religião, para nós historiadores, uma visão de historiador, é a angústia, né? A falta de capacidade de conseguir aceitar, por exemplo, a morte, né? E criou um mecanismo para que, enfim, olha, a morte, na verdade, é uma etapa, né? E isso vai ser uma narrativa presente em quase todas acho que em todas as religiões, né? De que não acaba, né? De que há algo além. Então, a religião, numa perspectiva histórica, assim, tem essa função social, entendeu? De acalentar as angústias, né? Os seres humanos, né? Diante da morte. Diante da morte, não, diante da consciência de que um dia nós iremos morrer. E um outro mecanismo, né? Que o ser humano tentou, né? Para burlar a morte, é a história, né? Por exemplo, todos nós, creio que, assim, em seios familiares, né, em seios em locais sociais em locais sociais pequenos, né, como as famílias, enfim, todo mundo tem alguém que já morreu e, sei lá, por exemplo, um vô, uma pessoa querida. E essa pessoa, ela vive no meio dessa família por meio de histórias de um parente ou outro, né? Então, de uma certa forma, a história tem essa função. Por exemplo, eu estou aqui, todo mundo tem uma necessidade de deixar algo além, né? De, não satisfeito de que um dia nós vamos morrer, nós queremos deixar algo além da morte, né? Por isso que todo ser humano, enquanto ser social, ninguém faz nada por fazer sozinho, sem um objetivo. Boa parte desses objetivos
boa parte do que eu construí, do que vocês constroem na vida, tem esse objetivo de deixar um legado, né, de deixar para a posteridade, né? Então, por isso que eu trago esse exemplo de pessoas, por exemplo, na família que já morreram, mas ela permanece entre nós porque uma pessoa sempre continua, né, contando as histórias, enfim, às vezes não necessariamente são histórias que com os fatos, com as histórias, mas enfim, né, são várias narrativas, né. Logo, resumindo esse primeiro momento, um dos principais motivos do ser humano produzir história é a ansiedade perante a morte. Já agora, como enquanto professor, né, e mostrar o quanto essa obra é importante para uma educação crítica, eu já parto da BNCC, que é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas públicas e privadas, da educação infantil até o ensino médio. Por exemplo, lá no componente curricular de ensino religioso, lá no quarto aninho, tem uma habilidade, a habilidade número 3, que diz o seguinte: caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos: nascimento, casamento e morte. Todo nascimento, né, e toda morte são fenômenos naturais. Mas como o ser humano é o único animal capaz de transcender a natureza, o nascimento e a morte também é cultural. Ou seja, ao lidar com a morte, o ser humano cria cultura, e ao criar cultura, produz história. Dessa forma, digo que o livro contribui para a construção de uma metodologia ativa. Metodologia ativa, moçada, está muito na moda, principalmente agora em tempos remotos, né, que pressupõe a ideia de professor intermediar, né, e colocar materiais para os alunos estudarem, livros, enfim, ferramentas, e o aluno, e no momento da aula, o aluno, ele ser ativo nessa participação, né? Virou uma moda, só que, como é feito hoje, na maioria das vezes, assim, não é uma metodologia ativa. Por quê? Aí eu vou evocar um cara chamado Paulo Freire, que lá já na década de 60 ele fala o que é método ativo. Método ativo é um método capaz de criticizar o ser humano através do debate de situações desafiadoras postas diante de um grupo, no caso as crianças. E essas situações deveriam ser existenciais ao grupo. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar a Revolução Francesa e colocar lá, sendo que é algo extremamente longe da vida do aluno, e falar que é metodologia ativa. Para ser metodologia ativa, tem que ser um objeto que é existencial, ou seja, que faz parte da vida do aluno. E isso vem a calhar com a obra, né, que trata sobre a morte, algo existencial para todos. Fora disso, nós estaremos repetindo os erros de uma educação alienada e instrumental. Então, tendo como princípio uma metodologia ativa, como proposta educacional, a obra da Maiara é uma obra que contribui para a construção de educação que ajuda a criança a captar dados da realidade e ter consciência de si e do outro. Nesse sentido, e já concluindo minha fala, o velório da Dona Baratinha possui um alto potencial de contribuição para o componente curricular de ensino religioso, como tema gerador para a reflexão, o debate e o aprofundamento desse fato natural e cultural, do qual ninguém irá escapar, desenvolvendo competências e habilidades nos pequenos, para que eles construam bagagens para lidar com esse processo que, querendo ou não, nós iremos passar. Muito obrigado, e é isso. Maravilhoso. Professor Bruno, a importância de trazer esse assunto em todas as perspectivas, né? Da história, da psicologia, da pedagogia. E agora, então, assim, maravilhosa, lógico, sua fala, obrigada. Daqui a pouco a gente volta aí e conversa mais um pouquinho sobre isso. Eu quero trazer agora para vocês alguém também, como todos os outros participantes, muito especial para nós.
E aí o professor Bruno fala um pouco do viés histórico, a doutora Márcia fala um pouco do viés psicológico, Maiara conta a história de seu livro, e professora Sandra vem, enquanto psicopedagoga, fazer essa análise, né? Aí a gente vai trazer agora uma querida do nosso coração, que é a doutora Maylin. Doutora Maylin, de Londrina, Paraná, conterrânea lá de Maiara, ela é ginecologista e obstetra. E a especialização da Maylin é saúde em família. E Maylin é também poetisa do nosso coração, né? E a gente não pode deixar esse povo poeta longe dessas histórias. Maylin, minha princesa, a gente está te vendo, a gente está vendo o Enéas, beijo Enéas, maravilhoso. E assim, tá bem. Qual a ideia disso? Maylin traz a vida enquanto obstetra, né? E também lida com essa partida. Então, vejam vocês, todos os viés que nós falamos até agora, de um assunto que parece ser muito pesado, mas que estarem todos os dias na nossa vida. E aí, quando a gente vai falar dos nossos pequenos, a gente precisa sempre ter essas reflexões sobre. Então, o livro de Maiara abriu tudo isso para nós, né? Então, Maylin, agora, meu amor, enquanto sua experiência, Maylin também passa pela vida da gente dentro desses projetos sociais aqui em Goiás, está com a gente no Raise Me Up, está com a gente em tudo que a gente inventa fazer por aí. E, Maylin, a tela é sua, para você falar um pouco da sua experiência de morte, de trazer e de levar. Beijo. Obrigada, Su. Vocês estão me ouvindo bem? Estou bem, tá joinha. Pode ficar à vontade. Ok. Boa noite para vocês. A gente atrasou um pouquinho, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Ao Francisco, a Sandra, a Márcia, a Maiara, pela oportunidade, né? Na vida a gente se conheceu, e a Su e o Bruno. Muito obrigado por poder participar e colocar algumas coisas. Eu fiquei a semana toda pensando, né? Quando o pessoal falou comigo, a Su e a Maiara principalmente, sobre falar alguma coisa sobre morte, né? E no meu dia a dia, no dia a dia do consultório, a gente não tem como, né, não encarar isso, faz parte da nossa realidade, né? As mortes, tanto de adultos como de crianças. Eu também já atendi muitas crianças, já trabalhei em clínica geral, eu sou ginecologista obstetra, e também faço poesia. A poesia também ajuda a lidar com situações de conflito, né, de várias situações, e de alegria também. Então, a poesia me ajuda, e sabendo disso, aí eu estou aqui nessa mesa também como, de alguma forma, escrevo, mas também tem o lado, como que a gente lida com essas coisas. Então, eu pensei em algumas coisas que eu passei já na minha vida, e na infância, e com algumas pessoas, então eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte. As crianças, elas têm uma maneira muito curiosa, né, de lidar com as situações, e interessantes. Então, assim, a curiosidade das crianças faz com que elas possam trabalhar essas situações, às vezes até melhor do que nós adultos, né? Então, por exemplo, as crianças, uma criança que eu atendi uma vez no consultório, eu estava examinando uma gestante, e aí a gente coloca aquele aparelhinho para ouvir, né, o sonar, né, o Doppler, e eu escutei, né, a mãe, e aí você escuta, né, o batimento do coraçãozinho do feto, e naquela caixinha. Aí quando eu terminei de fazer a ausculta, eu guardei de novo o sonar na caixinha, e o irmãozinho que estava olhando, ele tinha uns 5 anos, o irmãozinho ficou assim, impressionado, porque ele pensou que o coraçãozinho da irmã estava dentro da caixinha, e ele ficou até, assim, quase chorando, né, a mãe teve que conversar com ele, que não era bem assim. Então, essa é uma das coisas que eu queria colocar, né, sobre a imaginação das crianças, e quando elas passam por situações de perda ou de morte, cada uma lida da sua forma, e da forma que a família também coloca, como vocês bem falaram. Quando eu era criança, eu tive uma perda de um animalzinho, tem uns animaizinhos de estimação que a gente perde, que a gente sofre bastante também, né? A gente sofre com mortes de pessoas, mas também com animais, né? Como aconteceu da baratinha aí do Pedrinho. E eu, por exemplo, nós tínhamos umas galinhazinhas, galizé, né? E é uma galinhazinha branca, que chamava picuíra. Eu tinha uns 4 ou 5 anos. E quando essa galinha morreu, eu me lembro muito que eu fiz um bilhete para minha tia, chama tia Marina,
bilhete para ela contando da morte da Piquira, que é o nome dessa galinha. E marca bastante, até hoje eu me lembro, e eu gostaria de ter esse bilhetinho comigo. Em algum momento na vida esse bilhetinho sumiu, mas são coisas que marcam, né? E aí eu, além, assim, de ter gostado muito do livro da Maiara, né, que a gente está falando sobre o livro, é claro, e eu li o livro, e gostei muito, Maiara, e, assim, é um livro bem motivador para a gente usar para as pessoas que precisam conversar com as crianças sobre isso, com certeza, e eu fiquei muito contente também, adorei as suas ilustrações, o livro são maravilhosas, são bem, assim, muito legais. Como você é uma escritora, e eu como médica e sabendo dessas situações de morte pelas quais as pessoas passam, eu gostaria também de compartilhar uma história de uma outra escritora, que inclusive eu indico, e para vocês quiserem aprender mais sobre a morte, como lidar com ela de uma outra forma, é uma escritora que se chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Isso, Ana Cláudia Quintana Arantes. É uma médica, geriatra, e essa escritora, o que tem de legal, de bacana, que foi assim, ela precisou expressar os sentimentos, e a gente expressar os nossos sentimentos é muito importante, até para você poder aprender a lidar melhor com eles, né? Essa médica geriatra, o fato que ela trata hoje, ela trabalha com cuidados paliativos, ela é uma geriatra e trabalha com cuidados paliativos, né? E ela, uma das coisas que ela conta no livro, que é interessante, é que ela chega numa festa, várias pessoas assim reunidas, e quando ela chega nessa festa, as pessoas estão ali e começam a conversar o que cada um faz, a sua profissão, né, o que cada um faz, e de repente perguntaram para ela, né, o que é que você faz? E ela ficou com muita vontade de falar o que ela faz, até para ver a reação das pessoas. E ela falou assim, eu cuido de pessoas que vão morrer, eu cuido de pessoas que vão morrer. E quando ela falou isso, aí espalhou a roda, né? As pessoas foram disfarçando, foi embora para lá, um para cá, e logo as pessoas saíram de perto dela, e logo ela foi embora e percebeu que esse tipo de conversa as pessoas não gostam. Essa médica, ela dá palestras e etc., e ela fala muito bem sobre essa questão da morte. Mas eu quero falar dessa doutora Ana, criança. Ela conta no livro dela, ela quando criança, ela tinha uma avó, e essa avó, ela tinha úlceras nas pernas por um problema lá de circulação, tá, arterial, e essas úlceras que essa avó tinha doíam muito. Então, ela via todos os dias o médico, e assim, todos os dias, todas as semanas, esse médico ia na casa dessa avó, cuidar das pernas dela, e ela percebia quando esse médico pegava nas mãos da avó e cuidava dela, ela via que ele tinha muito amor, e ele ia embora, aí esse médico dava um beijo na testa, e ela falava assim, um dia eu também quero beijar a testa de alguém. E essa médica, quando ela tinha 5 para 6 anos, ela via essa dor da avó, pelas úlceras, por tudo que ela tinha nas pernas, e ela resolveu fazer, com o tempo, né, vendo esse sofrimento da avó, dos 5 até os 7 anos, ela fez uma enfermaria de bonecas. Ela fez uma enfermaria de bonecas e essas bonecas todas, ela amputou, ela cortou as pernas de todas as bonecas, porque o sofrimento que ela tinha, né, ela fez isso por causa da avó. E até tinha uma boneca que ela não cortou as pernas, que era uma boneca que estava sentadinha assim na posição de Buda, né, assim, com as perninhas de índio também pode ser, e ela fez marcas de cicatriz cirúrgica nas pernas dessa boneca, porque essa avó, depois que foi amputada as pernas, as 2 pernas, ela tinha uma dor, aquela dor fantasma, né, e sofria muito. Então essa doutora Ana Cláudia Arantes, ela resolveu, nessa fase, quando era criança, que ela queria ser médica, né, e para poder aliviar o sofrimento das pessoas. E hoje ela cuida, né, ela trabalha como cuidadora de pessoas, de cuidados paliativos, não cuidadora como uma médica, mas que tem um grupo, né, de cuidadores, tá? E eu achei essa experiência dela na infância, dessa perda, da amputação da avó, é claro, essa avó depois faleceu, mas como uma criança lida com essas coisas, isso é muito interessante, muito curioso, e também mexe com a gente, né? Enfim, então, essa ligação que eu estou fazendo do livro que a Maiara escreveu, dessa perda, que é o luto, mas há outras maneiras de você lidar com perdas, e que isso pode te promover, né, para coisas melhores, ou não. Então, talvez vocês
tenho que falar muito mais coisas, eu queria falar mais 2 coisas só, para concluir, porque eu até gostaria que vocês também pudessem debater mais, ou falar mais coisas que eu acredito que talvez vocês queiram. Eu queria dizer o seguinte, que quando você, nesse livro da doutora Ana, ela coloca uma frase bem no começo, e eu quero compartilhar com a Maiara, com a Su, com o Bruno, com o Francisco, com a Sandra e com a Márcia. E eu não sei se existe, mas nesse livro dela ela fala o seguinte, que quem escreveu isso está no Evangelho de São Tomé. Eu não sei se existe ou não o Evangelho de São Tomé, mas ela falou que está aqui, e se foi Jesus que falou ou não, mas ela fala o seguinte, se você expressar o que habita em você, isso irá salvá-lo. Mas se você não expressar o que habita em você, isso pode lhe destruir. Então, quando eu, por exemplo, faço uma poesia e tiro de dentro de mim e compartilho, para aliviar algum sofrimento até meu, ou vendo o sofrimento de outras pessoas, então esse tipo de compartilhamento do que está dentro de você, sempre tem o poder de ajudar alguém. Quando a Maiara fez esse livro, do velório da Dona Baratinha, aliás, eu já tinha lido também, né, Maiara, outro livro que você escreveu sobre o menino, né, E Se Eu Não Existisse, que é um livro muito bacana, que fala também sobre uma criança pensando em ir embora deste mundo, que é uma coisa também que está acontecendo agora bastante. Então, isso me comove bastante, eu gostei muito, e isso dá motivação para a gente continuar trabalhando e ajudando as pessoas a pensarem mais sobre a morte. Eu posso dizer para vocês que todos os dias eu tenho convivido com pessoas com perdas, assim, familiares, de adultos, né, de parentes, de amigos, de todos os dias, sobre de Covid e tantas outras coisas, de dengue. Infelizmente, a morte é uma realidade, né? Aliás, você tem uma coisa certa nesse mundo, é a morte, né? E é muito importante a gente saber falar sobre isso e encarar de uma outra forma, porque não é fácil passar por isso, mas quando nós temos amigos, temos pessoas assim que compartilham, né, ideias e conhecimento para a gente poder se orientar melhor e passar por isso, então tudo isso faz muita diferença. No momento é isso que eu tenho para falar para vocês, e muito obrigado por ter convidado. Obrigada, Maylin, obrigada, meu amor. Maylin acabou de chegar do trabalho, né, Maylin? Deixou o consultório, sim, escreve poesia, entra uma consulta e outra. Água. Obrigada, Maylin. Olha, nós vamos agora, eu acredito que eu não volto intermediando agora, daí a gente Rosana vai colocar cada um na tela, e aí vocês têm, tipo, um tempinho para fechar, né, o que seu colega falou, se tem mais alguma coisa a acrescentar, né, isso, Rosana? Se tem alguma coisa a dizer, né? E aí depois a gente volta para as despedidas finais, tá bom? Muito obrigada. Maiarinha, com você. Está sem som. Chegou? E agora? Chegou. Eu pus o fone, mas acho que deu errado com o fone. Então vamos sem fone mesmo, entendeu? Acontece. Acontece. Eu queria pôr o fone para ver se ficava melhor, mas não rolou. Então tá bom. Bom, para mim tá ok aqui. Não sei se tá para o pessoal. Agora sim. Não, beleza. Então, vamos seguir aqui, tá? Bom, olha, gente, até falei para a Su esses dias aí pelo WhatsApp, que a gente conversa muito, que o quanto é bacana você, como autor, ter a experiência de outros profissionais de diversas áreas terem uma percepção, cada um tem uma percepção sobre a tua obra, né? Você escreve com uma intenção, né? Você vai, coloca uma história, pensa nos personagens com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, né? Pensa num tema, fala, nossa, eu vou desenvolver, vou trabalhar aquela coisa tal. E aí, de repente, o livro pronto, as pessoas começam a ler, e aí o pessoal começa a trabalhar, e quando você vê, o pessoal, cada um tira um aprendizado diferente
daquela tua obra, cada um faz uma leitura diferente, porque cada um tem a sua vivência, né? Cada um tem o seu universo dentro da sua cabeça, né? O seu mundo. E isso é muito rico. Isso com certeza fez dessa noite uma noite riquíssima de debate. E assim, além de agradecer a cada um desses profissionais maravilhosos que veio aqui falar, eu quero falar que o que a Maylin falou tocou muito no meu coração. E falaram aí, né, que além de ser médica, ela é também poetisa, conheço alguns poemas dela, e, nossa senhora, ó, gente, top mesmo, tá? Muito bom mesmo. Tô puxando saco, não, tô falando sério, bons mesmo. E assim, a fala dela me tocou pelo fato da experiência que essa médica, eu até anotei aqui, acho que é a Ana Cláudia, se eu não me engano, Quintana, Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que ela comentou sobre esse livro, depois eu quero até ler esse livro, com certeza, fiquei bem interessada, e, assim, a experiência que ela teve, né, das pessoas realmente não quererem abordar esse tema, eu pensei, nossa, se eu tivesse naquela festa com ela, com certeza eu ia querer puxar um papo e falar, nossa, mas como é a tua experiência, me conta tudo, né, eu até achei interessante, né, isso que ela falou do pessoal, cada um ir saindo, né, debandando. E ela sobre a avó, quando era criança, gente, é algo que é muito marcante, a infância é muito marcante para todo mundo, né? Desde o útero materno, todas as experiências que aquela pessoa passa ficam no subconsciente, vão construindo tudo que a pessoa é, né? Tanto que falam que tem muitos traumas que a criança carrega aí para a vida adulta, então é algo que tem que ser muito bem trabalhado, com muita atenção, com muito carinho, porque senão a pessoa pode desenvolver vários distúrbios, vários transtornos, né, ao longo da vida, por conta de experiências mal resolvidas na infância. E na adolescência também, mas a primeira infância, ela é realmente muito marcante. Então, você vê que coisa bonita, ela viu o sofrimento da avó, ela viu a avó com as pernas machucadas, ela viu a avó passar por todo esse sofrimento da amputação, ela viu o amor e o cuidado daquele profissional do médico com ela, né, com a vozinha dela, e ela quis ser médica também, e hoje ela é uma excelente médica, eu não tenho dúvida disso, eu não a conheço, mas só por essa história eu tenho certeza que ela faz por amor e carinho. Então, quer dizer, se você traumatiza uma criança, se você faz alguma coisa assim, que nem o pessoal estava comentando aí, né, nas transições, né, que a gente não pode colocar a criança numa redoma, certo? Porque se você poupa a criança de tudo, isso, gente, eu sempre pensei assim também, tá? Tanto que eu tenho 2 filhos, tá? A minha filha mais velha tem 14 anos, o meu filho mais novo, ele vai fazer 4 aninhos, agora no mês que vem. E assim, a minha criação com eles, eu tento ser o mais transparente possível. Se nós estamos com algum problema, nós falamos o problema para eles, claro, para cada um uma linguagem, né? Como foi dito, né? Você não pode falar para uma criança numa linguagem diferente, né? E da mesma linguagem para o adolescente, para a criança, né? Você fala com linguagens diferentes. Então, assim, quando a gente tem um problema, a gente realmente senta, a gente conversa, e eu acho que é isso. A vida, ela vai te ensinar. Então, se os pais ficam colocando numa redoma de vidro, ficam poupando do sofrimento aquela criança, aquele adolescente, quando chega na vida adulta, qualquer probleminha vai virar um problemão. Então, assim, para a pessoa se fortalecer emocionalmente, entender que problemas existem sim, né? Que de repente a morte não é a solução de todos os problemas. Aí eu entro um pouquinho nessa questão da depressão, né? Do suicídio, daquela criança, daquele adolescente ou daquele adulto que não quer mais viver porque está com algum problema. Então, assim, eu acho que os pais, ou educadores, ou avós, ou tios, ou enfim, quem, né, os responsáveis por essas crianças e adolescentes, têm que tomar muito cuidado ao abordar as questões da vida com eles e principalmente sempre ser o mais sincero possível, o mais direto e reto possível nessa comunicação, para que a pessoa ela entenda as coisas como elas são, que a vida realmente é feita de dificuldades, né, que a morte existe, que as pessoas que a gente ama podem partir antes da gente, isso pode acontecer, né? Então, acho que o que eu gosto de trazer na minha literatura, nos meus trabalhos, é um pouco dessas ideias, sim, para dar um choque de realidade,
né, no público, para fazer refletir, para fazer pensar, e como eu disse anteriormente, para colocar o dedinho na ferida, porque a gente tem que falar desses assuntos, entende? Não adianta só querer escrever sobre, sei lá, alguma coisa que vá distrair e que vá passar o tempo, mas que não vá ter propósito, não. A gente precisa trazer propósito o quanto antes. E isso vem do papel da literatura, logo quando ela foi criada, há muito tempo atrás, que eu não lembro em que década foi, em que ano foi, em que século foi, sei lá. Eu só lembro que na época da faculdade eu estudei que no começo eles utilizavam a literatura como forma de transmissão de conhecimento. Então, eles, né, ensinavam por meio da literatura, tanto que você vê os irmãos Grimm, aqueles contos, aquelas coisas todas, elas vinham para ensinar as crianças naquela época, entendeu? E até hoje a gente tem que considerar dessa forma também, que a literatura, os filmes, os livros, as coisas assim, a arte, ela tá aí, ela tem um papel muito maior do que se imagina. As pessoas subestimam demais a arte, entende? Então, eu acredito que sim, que a gente tem que usar como ferramenta a literatura e todas essas formas de arte para ensinar, ajudar, apoiar as pessoas de forma modo geral, desde as crianças, os adultos, os adolescentes, enfim, todo mundo mesmo que precisa de um apoio, tá bom? Um beijo, obrigada, adorei. É com você, Sandra. Bom, no primeiro momento, como foi dito, eu, enquanto pedagoga, e sendo apresentado o tema morte, o que eu pensei? A contação de história, né? E dentro da contação de história, e lendo o livro da Maiara, eu consegui fazer um traçado psicológico do Pedrinho, né? O Pedrinho, qual o ambiente familiar do Pedrinho? Quando a gente lê o livro O Velório da Dona Baratinha, o que a gente entende? Que ali naquele meio familiar há sempre verdade, né? Todos os assuntos que são conversados ali entre o pai e a mãe também são interagidos com aquela criança, que é uma criança curiosa, que é uma criança que pergunta. E quando aconteceu a problemática da morte da prima, né, que a mãe, em algum momento, ela deu uma titubeada. Quer dizer, essa criança, ela está muito pequena ainda para a gente tratar um assunto tão sério quanto a morte. Mas, conversando com o pai e entendendo também a curiosidade da criança, eles decidiram o quê? Sanar a curiosidade dessa criança. E dentro do pedagógico, é isso que a gente faz enquanto profissional da área educativa. Se a criança ela faz uma pergunta, eu costumo dizer assim para as minhas alunas: quando a criança chega a te fazer um questionamento, normalmente ela já tem algum conceito a respeito daquela pergunta. Então, assim, nada de contar aquelas historinhas da carochinha, ou contar, ou responder a criança nos seus questionamentos pela metade. Por quê? Porque a criança, ela entende que quando o adulto, ele não conta, ele não sana aquele questionamento dele, então, para ele, é como se o adulto estivesse mentindo. Então, você pode ter a certeza que essa criança, provavelmente, ela não chegará mais nesse adulto para fazer qualquer tipo de questionamento. A criança, ela é muito esperta. Fazendo o traçado psicológico do Pedrinho, pensando no velório da Dona Baratinha, eu me respaldei em Vallon, quando na sua teoria ele fala da afetividade, o quão é importante a afetividade para o crescimento do indivíduo, né, e da criança, claro.
E observando o Pedrinho durante todo o percurso do livro, a gente observa que ele é uma criança tranquila, ele é uma criança sonhadora. Pensa, ele passeando pelo jardim, ele deita, ele tira uma soneca, né? Depois ele nem sabe se aconteceu os fatos de verdade, ou se ele imaginou, se ele pensou, né? Então, todas essas questões, elas são de fundamental importância para o crescimento, para o desenvolvimento dentro da educação infantil. Vallon, ele dá um exemplo muito interessante. Por exemplo, a criança, quando ela começa a caminhar, qual é o primeiro estímulo que ela recebe para que ela consiga dar os seus primeiros passos? É a sua mãe curvar-se à sua altura, estender os braços e falar, venha. Por quê? Por que isso está relacionado com a afetividade? Porque nesse momento a criança ela se sente segura, né? Ela pode dar os seus passos, mesmo não tendo aquela confiança, ela sabe que lá na frente a mãe está aguardando para o abraço, né? Então, tão importante é a afetividade durante o crescimento infantil e para a vida toda. Contextualizando, né, esse traçado psicológico com o livro da Mayara, eu também achei muito interessante, né, o tema escolhido, principalmente, né, pela a atual conjuntura, né, nós estamos em meio a uma pandemia e a morte, querendo ou não, é assunto em voga. E a criança, como foi dito, ela é curiosa, ela pergunta, ela questiona. E muitas vezes, o que acontece? Principalmente com esse tema morte. O que eu venho observando dentro das famílias é que a criança, muitas vezes, ela é colocada à parte das situações que as famílias, muitas vezes, pensam por se tratar de assuntos delicados, esses assuntos não poderão ser partilhados com essas crianças. E esse também é um mal. Novamente, pensando em Vallon, como o indivíduo ele constrói a sua afetividade. Quando a gente fala de afetividade, nós não falamos somente do amor, mas a gente fala também da segurança, né, do companheirismo, né, da presença. E a criança, dentro desse contexto, ela pode se sentir, sim, abandonada, ela pode se sentir colocada à parte das situações da família. Eu penso assim, hoje, a morte, ela tem que ser tratada em todo o âmbito humano, né? E a criança também precisa partilhar desse assunto, que é tão sério, mas que esse é o momento realmente de tratarmos esse assunto com os nossos pequenos. Bom, espero que eu tenha contribuído com minha fala, e realmente o livro da Nayara veio para nos respaldar ao tratar desse assunto tão delicado, que é a morte, dentro do contexto infantil. Muito obrigada. Enfim, parece que todos nós ficamos com uma certa estranheza, né, quando fomos convidados a falar desse tema,
Me parece que foi uma coisa geral. O que eu queria colocar em pauta aqui? Quando a Maiara fala colocar o dedo na ferida, né, ela está falando de algo muito real, né, porque nós fugimos, né, como o Bruno falou, dentro de um processo histórico, a gente sempre busca fugir, driblar, né, o que dentro de uma cultura, dentro da nossa família, a nossa finitude. E ela nos traz esse sentimento, né, real, existencial, né, que todos nós passamos, e que muitas vezes a gente não tem a capacidade de entrar em contato justamente para não sofrermos, porque nós tendemos a driblar também o nosso sofrimento, que é uma coisa muito, muito natural. Né? Quando a Marlene falou sobre a Ana Cláudia, realmente ela, ao falar da morte, ela traz uma estranheza muito acolhedora, né? Que a gente chega a pensar que a morte, por um momento diminuto, que a morte é bela, né? Da forma que ela representa. É claro que não estou aqui para questionar a questão da especificidade da morte, mas para nós ainda é algo doloroso, mas que precisamos falar sim sobre. Né, da importância de falarmos isso dentro do nosso contexto familiar, nas escolas, dentro da nossa sociedade, porque quando a Marlene falou que a Ana Cláudia estava numa festa e todo mundo correu, é como assim todos nós manifestamos diante da morte, diante de uma possibilidade, mesmo que ainda remota, da morte. Por exemplo, vamos comprar um jazigo. Não, eu não quero falar sobre isso. Para que falar sobre isso? Eu não quero mexer sobre isso. A gente tende a fazer essa jogada de driblar, né, algo que é existencial e é inevitável e irreversível. Então, Maiara, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de ter participado desse bate-papo sobre o seu livro, dizer que você trouxe para a gente uma realidade muito vivenciada e pouco experienciada e pouco falada, porque a criança, ela tem sim um pensamento muito concreto, e quando a gente dribla a criança desse conhecimento, ela tende a ficar realmente também até num desamparo, né? Porque se meu avô virou uma estrelinha, muitas vezes ela pode, dentro da sua concretude de infância, achar que ela também precisa morrer para virar uma estrelinha, né? Então, quando a gente diz a verdade com acolhimento, né, com seriedade, com cuidado, com zelo, a gente está zelando também por aquela criança que a gente está ensinando sobre a vida. Então, isso é algo que nós não devemos deixar passar. Até porque que eu acredito que eu também, talvez como vocês, não sei, mas dentro da minha família, morte sempre foi um tabu, a gente não fala, a gente não quer falar, porque vai dar azar, porque alguém vai morrer. E até com uma perda, nós tivemos que falar sobre isso. E aí falamos, nós não tivemos a preparação, talvez, assim, do que é. A gente teve que reagir diante do impacto já acontecido. Então, quando a gente tenta driblar essa realidade nossa, que é a nossa finitude, a gente também está tendo a capacidade de matar a nossa vida psíquica. E a nossa vida psíquica não pode morrer, porque ela também nos fomenta nos nossos enfrentamentos, nas nossas lidas diárias, né, nos nossos sentimentos frente aos nossos medos, às nossas ansiedades, e passar isso para a criança, para que ela cresça de forma muito mais saudável, mais equilibrada, digamos assim, é algo muito engrandecedor. Acredito que esse livro não é só realmente uma literatura infantil, ele também abrange todos nós adultos, e eu penso, sim, Bruno, que deveria fazer parte também de um currículo regular da primeira infância, para que as pessoas, para que as crianças pudessem ter esse entendimento maior sobre a sua própria existência. Quero agradecer o museu,
a Rossano, Lilo, o Bruno, a Maili, a Maiara e a Sandra e a Sueli pelo carinho, por essa oportunidade de estar aqui, de falar de uma temática que, mesmo de forma lúdica, mexe muito com a gente. Obrigada, gente. É isso aí, Márcia. O livro, com certeza, é um mecanismo muito importante como tema gerador para poder tratar desse tema, né? Que, como já foi dito, é existencial, né? Faz parte da realidade de todos, né? E a escola, né? Assim, pelo pouco de experiência que eu tenho, é um lugar que, assim, pelo pouco de experiência que eu tenho, que eu vejo, em muitos momentos, faz um papel ao contrário do que, em teoria, ela deveria fazer. A escola, ela, em teoria, deve ser um espaço onde os desafios são postos para que a criança, o adolescente, saia dali não com uma cartilha pronta que vai acontecer na vida dele, mas que a escola seja um espaço que estimule situações, né, semelhantes ao que eles vão encontrar, que eles já encontram, né, por exemplo, a morte. A morte, às vezes, a criança ou adolescente não precisa sair da escola, terminar o terceiro ano do ensino médio, lá a morte, né? Às vezes, na própria sala de aula, vai passar por uma situação, e aí, né? A própria situação já pode também servir como tema gerador, mas partindo do pressuposto, né? Claro, como ser humano, não é interessante que isso ocorra, né? Eu não quero. Mas o livro é um pontapé muito bom, muito legal, assim, para poder refletir, né? Aprofundar, discutir. E como já foi dito, né? Pela Sandra, pela Márcia, tem que ser falado, mas de acordo com a capacidade cognitiva da criança. Porque na própria BNCC também, a criança tem que ser desenvolvida na sua integralidade. O cognitivo, que é o mais cobrado, né, que dá mais status na sociedade, que é o cognitivo, é você conhecer, né, conseguir passar no Enem, nas provas, mas a gente deixa de lado duas áreas muito importantes para a nossa formação integral, que é o psicomotor, né, o corpo, movimento, e o mais importante, não, tem mais importante nem menos, mas é o socioafetivo, né, desenvolver o que muitos dizem de inteligência emocional. E isso falta às vezes, né? A gente é muito focado nesse sistema de querer focar para um ensino tecnicista, mas esquece de formar seres humanos, né? Não preparam para lidar com assuntos, com situações que eles vão encontrar. E eu vejo muito isso como tabu no espaço escolar, né? Enfim, pelos motivos, né, que já foi colocado, de não comentar isso. E eu abro o leque aqui também para outros assuntos que são de extrema importância, mas também é um tabu, como a educação sexual, né, que muita gente entende como, sei lá, passar pornografia para criança, e isso aí é uma ignorância absurda, porque se a criança já desde cedo já conhece seu corpo, ou na adolescência também, muita coisa poderia ser evitada, né? Muita coisa ruim poderia ser evitada, e a morte também, né? Eu creio que uma pessoa que não é preparada que não passou por situações, né, que não entendeu aquilo anteriormente, né, vai lidar com a situação de morte, eu acho que entendo que vai abalar muito o psicológico dela, né? Claro, a morte em si já abala bastante, né? Mas tem um impacto muito maior se você não vê isso antes, não passa por essa experiência, não saiba disso antes, né? Depressão, outro tema tabu também, desculpa, ninguém não, né? Mas é difícil você encontrar no espaço escolar. O espaço escolar deveria ser ao contrário, né? Deveria ser estimular com profissionais, por isso, parabéns às pedagogas e pedagogos, né? Tratar de morte com a criança, tanto que é difícil. Valorizar demais a profissão das pedagogas, vejo que o pessoal ama professor de cursinho particular, mas, gente, se não fosse as pedagogas, tá? Elas fazem um trabalho de heroínas mesmo, sabe?
enfim, por isso que é importante os profissionais estarem abertos, capacitados e terem acesso a esse tipo de material para poder tratar em sala de aula. E para encerrar, também queria dizer que é a impressão muito massa, assim, conhecer a autora, né, a história por trás da história. É muito massa, assim, você lê, aí você fica pensando, nossa, como é que será? Qual que é o pensamento dela? Como é que ela escreveu isso? Por que ela fez isso? É muito massa mesmo. Obrigado pela oportunidade, galera. Parabéns aí pelo projeto. E é isso. Tamo junto. É nóis. Oi, ok. Valeu, Bruno. Então, muito obrigada, Bruno, pela sua colocação também. E aproveitando já, e um grande desejo meu, mas isso não é impossível da gente nessa vida ainda realizar, que é que a saúde, junto com a educação, né, fossem mais unidas, mas não é com certeza, nem pela falta do Bruno querer, nem da minha, porque se a gente pudesse ter um acesso mais direto dentro da educação e saúde, seria perfeito. Nós tivemos momentos de tentar fazer isso, mas ainda está engatinhando, e como a Covid bagunçou a vida de todo mundo, né, mas ainda fica essa motivação para que dentro das escolas a gente tivesse mais espaço para poder conversar melhor, sim, sobre morte, sobre perdas, sobre depressão, sobre atividade sexual das crianças, sobre drogas e tantas outras coisas, né? Sobre o que faz parte da vida. Então, essa coalizão, né, essa ajuda entre a educação e a saúde seria, e é muito importante, mas tudo fica aí dentro de cada situação, de cada município, de cada vontade de cada um. E com isso eu quero completar e falar o seguinte, que quando nós vamos assim cuidar e ouvir cada pessoa no consultório ou no lugar de atendimento onde você cuida das pessoas, cada pessoa é única, cada pessoa é um universo, né? Então cada paciente para mim é um mergulho, é uma vida nova, é uma história nova. E a história que você vai saber e vai fazer parte daquela história. E é essa importância de acolher, né, com o olhar, com as palavras, com a sua atitude, no caso de uma perda, no caso de uma morte, de um familiar, de uma criança, seja quem for. O mais importante é eu vejo, né, dentro da minha vivência, é você procurar entender aquele momento, aquela pessoa, aquela situação, né, Bruno, como você fala também, que nós precisamos saber o contexto onde você está vivendo, aquele local, aquela cidade, aquela família, cada pessoa tem a sua bagagem, né, e a maneira de lidar com cada coisa, não é? Então, nós, quando passamos por esses momentos, assim, difíceis, você vai usar o que você sabe, o que você tem, da melhor maneira. Por isso que é bom esse tipo de encontros, que eu pude aprender muito com vocês, com todos vocês, com a Márcia, com a Sandra, com o Bruno, a gente se vê novamente, tanto tempo que nós não nos vemos, e a Sueli, a Maiara, e, enfim, eu queria deixar isso, que o acolhimento, o olhar e saber ouvir já é uma grande parte, porque as pessoas, às vezes, não têm mais tempo de parar para ouvir o outro, né, ouvir, acolher e poder compartilhar esses momentos. E parece que as pessoas sempre estão com muita pressa, sempre estão muito, assim, né, apegadas, né, com tudo, né, com a vida, e enfim, é bom poder parar um pouco, refletir sobre essas coisas e rever os conceitos, né, então as perdas, o sofrimento, o luto, são coisas reais, e tem pessoas que escrevem muito bem sobre isso, como a Maiara, e como essa minha colega, né, que é a geriatra, a doutora Ana, o livro que ela escreveu, Maiara, se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A morte é um dia que vale a pena viver. E é uma grande lição também que ela passa da vida dela, é bom entender o contexto que ela escreve esse livro, e quem puder conhecer melhor também a Maiara, e os outros livros da Maiara, e vale a pena. Pessoas maravilhosas, a família, Maiara, e todos vocês. Então, muito obrigada, continue em frente, estamos aí para o que der e vier. E Su, muito obrigada, viu, menina? Eu sei como você tem essa capacidade de unir as pessoas, e como sempre. Obrigada.
Eu não sei se eu estou emocionada, eu não sei se eu continuo me desculpando pelo atraso que eu provoquei, mas, meninos, 29 anos no chão de uma escola, é difícil você passar por um chão de celular, mas enfim, porque parece que cada tempo, cada minutinho, né, é muito precioso, né, fica aqui olhando o relógio nossa, é muito assunto, quando a gente pensou nesse tema, foi tudo isso aconteceu. Críticas, perguntas, questionamentos, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, não é só de falar da morte, é de falar de tudo que nós aprendemos erradamente. Então, trazer um tema desse, você precisa realmente pensar em como, em que profissionais tem algo para dizer, e além da profissionalidade, ser pessoas que, na verdade, atrás de cada de cada formação que eu apresentei aqui, academicamente falando, nós temos seres humanos, e nós temos crianças, e nós temos adolescentes, e a minha bandeira é essa. A minha bandeira é falar de coisas que as pessoas têm dificuldade de falar, falar de tudo. Então, foi muito providencial, foi algo assim que foi surgindo e através do livro da Maiara, né, como é que as pessoas podem ver, que tipo de ferramenta, pedagogicamente falando, as escolas podem ter na mão, as famílias podem ter na mão, não é só por causa da pandemia, não, gente, a pandemia, ela é uma realidade, mas a gente precisa conversar, a gente precisa abrir a boca, a gente precisa saber do que a gente está falando. Então, eu estou muito emocionada, muito agradecida, são pessoas, além de profissionais de excelência, são pessoas que têm um trabalho humanitário, como eu já coloquei no começo, muito grande. Então, eu quero muito agradecer ao Lilo, o Lilo me aguenta, sabe? Eu quero mandar um beijo especial para Karine Bortotto, uma pessoa maravilhosa que a gente pensou muito nela, quando fomos falar disso, porque está muito ligado o que Karina faz com relação a livro, a literatura infantil, a criança. Um beijo, Karina, o pensamento em você o tempo inteiro. Um beijo para o amor da minha vida, André, também, que teve que me aguentar um pouquinho antes da live, minutos antes da live. E Rosana também, tipo, foi meio que um presente na vida da gente. Eu preciso muito agradecer cada um de vocês, a disponibilidade, a boa vontade, o quanto é difícil ainda, pelo menos para mim ainda é difícil esse mecanismo da tecnologia toda, mas eu não consigo deixar a bandeira de falar de coisas. E eu gostaria muito que esse bate-papo, que todas essas reflexões, dentro de todas as áreas, elas servissem, e tivesse de alguma forma contribuído para o material, para esse trabalho do Lilo, para o trabalho do museu, que é maravilhoso, que abre espaço para a gente falar. Rosana, Lilo, muito obrigada mesmo. Um beijo para todos vocês. Telinha cheia, todo mundo junto, para dar um tchau. Ai, gente, obrigada, de coração, muito mesmo. Obrigada, Maiara, obrigada, Bruno, obrigada, Sandra. Eu e Sandra batemos cabeça, a gente foi muita análise, foi muita reflexão em cima, a gente não sabia se ia impactar, se ia chocar. Eu estou muito estreante, né? Lilo, obrigada, meu amor, por me aguentar aí, cara. E, gente, um beijo maravilhoso para vocês, que a gente extrapolou o horário, graças a Deus, né? Muito bom. Bom, pessoal, se quiserem se despedir, Bruno, Maiara. Não, gente, é isso. De novo, agradecer a vocês, tá? Muito interessante, muito rico, gostei demais. Parabéns, Maiara, parabéns de novo aí, pessoal, pelo projeto. E eu quero dizer que eu vou dormir com essa frase que a Mayrine disse, com essa fala tão bonita, assim, né, que nos emociona na primeira rodada, que é da médica, né? Eu cuido de pessoas que vão morrer. Putz, nossa, até agora eu tô pensando nisso. Mas, enfim, tchau, gente, obrigado. Muito gente, bom. Pode falar. Eu só ia embalar no que o Bruno falou, eu vou deixar para você pensar mais uma coisinha, Bruno, que eu já compartilhei com a Maiara,
e eu gosto, e é sobre a gente, às vezes, ter que tomar atitudes diferentes nesse mundo. E é o seguinte, ó, quem somos nesse planeta, se não somarmos abraços, eliminando os espaços e rasgando as etiquetas? Pra você Essa pensar. da Maylin, hein? Ó, essa poesia da Maylin, hein? A autoria dela. É isso aí, às vezes precisamos rasgar alguns protocolos, algumas etiquetas, né, nesse mundo tão formatado, para a gente conseguir, vamos dizer, até sobreviver ou viver melhor. É isso. Beijo. Márcia. Tchau. Aqui falamos muito sobre a morte, né, e nós devemos falar sobre ela. Eu quero deixar aqui um pensamento de Epiteto, que ele diz o seguinte: abrace quem você ama hoje como se ele fosse morrer amanhã. Então, o que a gente precisa fazer pelos nossos, dentro da sabedoria que a gente amanhã talvez não poderemos estar aqui, é fazer hoje, é fazer agora. É o convite que eu faço para cada um de vocês. Obrigada. Sandra, muito obrigada, Márcia. Sandra, seu tchau. Eu quero mais uma vez agradecer à professora Sueli, ao Lilo, à Rosana, pelo convite, e ressaltar a importância da literatura infantil dentro do contexto que a gente está vivendo agora, é um tema morte. Então, a literatura infantil é uma ferramenta fundamental para que nós, educadores, possamos tratar esse tema com as nossas crianças. É isso. Muito obrigada, um abraço a todos. Maiara. Gente, vocês são uns fofinhos, estão no meu coração. Ai, adoraria que não tivesse pandemia, nem distância geográfica, e que a gente pudesse estar junto, aí depois, sabe, assim, todos se abraçarem. Ia ser demais. Vai chegar. Ah, Lilo, espero. meu amor. Né? Lilo, obrigada com você. E é isso, obrigada, viu? Um beijão para todos. Desculpa, Maiara, achei que você tinha terminado, por isso que eu chamei o Lilo. Não, eu só queria agradecer, porque vocês foram sensacionais, de verdade mesmo. Todos. Ó, um beijão, viu? Beijo, meu amor. Eu só acrescentaria que só sabe de perda quem realmente perdeu alguém significativo, né? E já não tem volta, né? Essa pessoa que está no coração e que não continuará no coração, né? Mas não podemos abraçá-la, nem conversar, nem, sei lá, tocar a mão dessa pessoa. Bom, o Cineclube Imigração, junto ao projeto Cinema no Museu, quero agradecer a todos por essa noite memorável, por um papo tão contraído, sério e, ao mesmo tempo, significativo para todos nós. Foi uma verdadeira surpresa. Eu sei da qualidade da folia, tanto que semana que vem, na quinta-feira, temos mais uma atividade com o André, né? E já estamos com uma atividade na última terça-feira, junto com as letras da Cris, sobre o encontro literário, né, Sueli? Então, com José Fábio, de Anápolis também. Então, temos aí já um calendário com atividades com a Sueli, e a Sueli é uma pessoa encantadora e tínhamos que trabalhar e vamos continuar trabalhando. Volto ao tema das despedidas e dos agradecimentos. Mais uma vez, o Cineclube Imigração e o Museu Antropológico, quero agradecer a presença de todos, a quem também nos está assistindo, e até uma próxima oportunidade. Amanhã temos um encontro diálogo cineclubista Goiás, com representantes de São Paulo, Ceará e Goiás. Muito obrigado, boa noite e até a próxima jornada. Até tchau, a próxima. Se inscrevam no canal do Museu e do Cineclube. Beijo, Lilo. Beijo, menino. Obrigada. Tchau. Tchau.